Bom dia, pastor Iago. Aqui é o meu vídeo, Wagner Oliveira, falando sobre o filme O Alto da Compadecida. Então eu quero abordar algumas coisas nesse vídeo e assim apresentar o que eu aprendi nessas aulas sobre cosmovisão e como isso tem um impacto grande, um impacto poderoso na forma, no pensamento e no conhecimento que as pessoas vão apreendendo durante a sua vida. Então, a obra é uma obra ficcional do escritor brasileiro Ariano Suassuna. O filme O Alto da Compadecida é derivado de um livro também que o título é O Alto da Compadecida. Esse filme se passa na cidade ficcional de Itaperoá, o que na verdade é uma cidade verdadeira da Paraíba, a cidade de Cabaceiras. E esse filme ele vem de maneira muito grande desvendar ou deslindar diante dos nossos olhos a cosmovisão católica, como um católico apreende a vida, como ele pensa, como ele entende que as coisas foram criadas, as instituições, as relações, as pessoas, os decretos celestes. Então tudo isso vai ser apresentado no filme que é feito desse livro. Uma coisa interessante é que a partir do momento que o Ariano Suassuna ele escreve esse livro e que depois vira um filme, é importante percebermos que é a cosmovisão dele, mas é a cosmovisão de muitos católicos. As pessoas se identificam com o filme, as pessoas se identificam com os personagens do filme, as pessoas vão se identificar com o pensamento que o autor está passando. O que o autor está passando não é apenas dele, ele está reverberando o pensamento de milhões e milhões de brasileiros que, assim como ele, foram ensinados que o catolicismo é a maneira correta ou é a lente correta de enxergar o mundo. Então ali nós vamos ter conceitos de família, de propriedade, conceitos de pobreza, de miséria, eternidade, de céu e inferno. Nós vamos ter a apresentação de conceitos de vingança, de esperteza, enfim, de como as relações se dão, como as instituições vivem e como as pessoas sobreviviam em meio à grande pobreza e miséria numa cidade do interior do sertão paraibano. Lembrando que toda vida que a gente vê esse tipo de filme, é importante fazer uma leitura do que o autor quer repassar, do que o autor realmente quer transmitir. O que ele quer repassar, o que ele quer transmitir é muito importante, porque isso mostra a cosmovisão do autor. Isso mostra o que o autor está percebendo, está tentando repassar para as pessoas do seu mundo, do seu conhecimento e principalmente da sua fé. Lembrando que esse filme ele é descrito de uma obra de alguém que era extremamente católico, que acreditava em Deus e que o problema maior do filme em si não é a forma de apresentação da cosmovisão, mas como essa cosmovisão está deturpada, como ela está errada, como ela está contrária à Escritura. Então, ao longo desse vídeo, eu vou ter mais pelo menos dois momentos em que eu quero abordar uma coisa: como a cosmovisão católica moldou o imaginário brasileiro, e o segundo é como essa cosmovisão é contrária à Escritura. Então, nesses dois momentos eu quero destacar o que o filme vai apresentar, porque o filme é uma pequena representação do que na verdade é um todo nesse país continental, nesse país gigantesco de 205 milhões de habitantes. Então, a nossa história ela se dá por uma evangelização, por um entendimento católico, por uma maneira católica de se pensar a vida, e não só a vida, mas acima da vida também o entendimento eterno, o entendimento de como Deus se relaciona com o homem, de como Deus lida com o homem e de como o homem lida com Deus, de como o homem vai lidar com Deus e de como essas situações vão ser claras diante deles. Então, pensando nisso e pensando na forma como eu quero expor o meu vídeo aqui, o meu entendimento é que
como os homens lidam com Deus. Para mim entender isso, eu tenho que entender como o imaginário das pessoas foi formado, como o imaginário das pessoas foi moldado, foi transformado, como essas pessoas nasceram, cresceram e foram expostos a conceitos, crenças, a valores, a entendimentos do mundo que os rodeia, do mundo que os cerca, tanto o mundo físico, o mundo aqui que nós podemos tocar, que nós podemos ver, quanto o mundo metafísico, quanto o mundo espiritual, quanto o mundo em que é de abstrações para a minha vida. Então, uma coisa interessante é eu perceber os relacionamentos que o filme vai trazer para mim. Então, nós temos várias pessoas, cada personagem é muito importante no enredo do filme, porque ele vai apresentar uma cosmovisão muito particular dele dentro desse bojo maior, que é essa cosmovisão católica. Então, para citar um exemplo desses personagens, vamos o exemplo de o Severino, que é o cangaceiro. O Severino ele tem uma infância pobre, aonde os seus pais são assassinados por forças militares do Império, e aí o Severino ele dá lugar, ele dá vazão a um monstro que tem dentro de si, passando a matar, a roubar, a entrar no cangaço e a fazer ali os terrores, os saques, enfim, tudo aquilo em que ele como cangaceiro poderia fazer. A questão é que quando nós olhamos assim, nós entramos em um campo muito complexo, porque entra-se no campo da vingança, do juízo, da justiça, do entendimento de como os homens devem responder ao mal que foi lhe feito, do entendimento de que se os homens estão respondendo de maneira correta o mal que foi lhe feito, ou como isso poderia ter afetado a sua vida. No diálogo que o Severino tem para com Jesus, Jesus o absolve de primeira, porque ele diz que Severino não tem culpa do monstro que está dentro de si. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que isso é uma cosmovisão dissociada da escritura, uma cosmovisão dissociada dos ensinos bíblicos. Mas a pergunta é, como chegaram a isso? Como chegaram a esse entendimento? Como estão passando para as pessoas através de um filme que, se alguém foi violentado de alguma maneira na infância ou a sua família foi destruída, ele tem o direito, ou ele tem assim, como é que eu posso dizer? Ele tem a isenção dos seus crimes se ele foi vítima. Então isso é um problema, só para destacar um dos personagens de uma partícula dessa cosmovisão. Então a primeira parte é como a cosmovisão católica moldou o imaginário brasileiro. O Brasil é um país muito grande, é um país que foi colonizado por portugueses. Os portugueses eram católicos e católicos muitos protestantes, é verdade, eles eram bem praticantes, eles eram bem praticantes mesmo. E nessa sua prática, nesse afã de evangelizar a terra de Veracruz, eles vêm e o que acontece? Eles começam a catequizar as pessoas e às vezes até a força, impondo na força bruta, na violência, a sua cosmovisão. A verdade é que todo rei, toda corte, muitos portugueses vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil cresce, o Brasil se torna uma potência, o Brasil se torna independente, mas a sua cosmovisão já tinha sido lançada às bases. E a cosmovisão católica é que existe um Deus, existe Jesus, existe os santos, existe a igreja, e essa igreja é a agência única e verdadeira que prega o evangelho, que tem poder para representar Deus na terra. Se fosse isso, ou se fosse apenas isso, era, vamos dizer assim, menos mal. O problema é que a instituição igreja, na igreja católica, ela deturpou os ensinos de Cristo. Ela moldou o imaginário brasileiro para que o imaginário brasileiro pudesse acreditar que havia um purgatório em que os homens não iriam direto para o inferno, mas eles poderiam pagar lá os seus pecados e ir ao paraíso. Ela mudou o imaginário brasileiro de que almas voltam e vêm aterrorizar os vivos.
ela moldou o imaginário brasileiro dizendo que as pessoas que dão esmolas, as boas obras, conduzem ela à salvação. Então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que esse não é um fato de um dia, ou de uma era, ou de uma década, não. Isso é um fato de séculos, de anos de exposição a uma cultura, a um pensamento, a um entendimento de como a vida se processa, de como as instituições devem serem regidas e, acima de tudo, de como o eterno se converge ou diverge do humano, de como Deus vê o mundo, mas de como o homem também vê a Deus. O imaginário brasileiro, ele foi moldado, assim como as demais nações, em uma visão onde Deus vê o homem e Deus comunica ao homem a sua verdade, mas também o homem vê a Deus. O problema do imaginário brasileiro é que ele foi deturpado, ele sofreu uma deturpação por conta da cosmovisão que ele recebeu. Isso é tão claro que a partir do momento em que nós nos tornamos protestantes, nós temos uma cosmovisão diferente, nós temos uma lente de ver o mundo diferente. Isso não é tão fácil de mudar, porque nós somos expostos a uma cultura a vida inteira. Nós somos expostos a uma cultura de grande impacto na sociedade. A sociedade hoje, em sua grande maioria, ainda é católica, ainda que não seja praticante, mas se declara católica. É aquela sociedade da tradição, é a sociedade que comunga do que a tradição ensinou. O que a tradição ensinou para estes homens? O que a tradição legou a estes homens? Assim, nós vamos perceber que o imaginário católico, o imaginário que foi disseminado no meio da igreja, no meio da sociedade, ele foi o imaginário criado pela Igreja Católica, onde existe o diabo, onde existe Jesus, mas também existe Maria. Existe Maria que intercede pelos homens. Existe Maria que vai rogar ao Pai pelos homens. Existe Maria que no último dia vai abraçar aos homens e rogar que eles não sejam mandados para o inferno. Ainda que eles tenham cometido todos os pecados do mundo, ainda que eles tenham cometido todas as desgraças do mundo, mas eles merecem uma segunda chance. É Maria que vai ante o tribunal se colocar à frente de Jesus e pedir que ele perdoe os homens. E esse imaginário que é retratado no filme, ele não é apenas do autor, ele não é apenas de alguns atores dali, mas ele é de toda uma população, ele é de uma grande parcela da população. E isso é importante porque a primeira coisa sobre imaginário é que imaginário não é formado da noite para o dia. Isso leva tempo, isso dura tempo para que ele seja formado. A segunda coisa é que você não forma um imaginário com coisas vagas, você forma com doutrinas, com conhecimento, com verdades que são deturpadas. No caso nosso, infelizmente, foram verdades eternas, verdades da Escritura que foram deturpadas, que foram levadas ao erro e assim ensinada aos homens. O segundo tópico desse vídeo é apresentar como essa cosmovisão católica, ela se apresenta falha e ela entra em choque com a cosmovisão bíblica. Na Bíblia, nós temos os ensinos corretos, santo e justo do Senhor. E os católicos deturparam isso. E por isso a nossa cosmovisão é péssima quanto a Deus. Então, vamos analisar alguns tópicos. O primeiro é: boas obras levam ao céu. É o que o autor quer deixar, o que o autor quer repassar em alguns pontos do filme. Mas a verdade é que não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não retrata que salvação é conquistada pelas boas obras. Outra parte do filme que é expressa claramente é que os homens têm ainda uma chance diante de Deus para pedir perdão dos seus pecados. A Bíblia também não afirma isso. A Bíblia não diz isso. A cosmovisão bíblica é que uma vez que o homem morre, segue-se daí o juízo. Hebreus 9, 27. Aos homens está destinado a morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo.
Então não há como ter um purgatório, não há como ter um terceiro aspecto nesse julgamento divino. Outro ponto de cosmovisão que é apresentado no filme e que é rechaçado pela Escritura é o fato de que os homens não são responsáveis pelos seus pecados. Quando o Severino ele mata as pessoas, o que o filme retrata é que ele é vítima do pecado e por ser vítima ele tem o direito de matar as outras pessoas. Que ele foi vítima, isso é verdade, ele foi vítima. Seus pais foram mortos por um ataque de milícias do Império. Mas não é verdade que a Bíblia diga que ele pode se vingar ou que ele deva se vingar. A Bíblia é clara que a Deus pertence o juízo e que as autoridades deveriam fazer justiça. E se não fizesse, mesmo assim ele deveria esperar e confiar em Deus. Então, esses pontos vão entrando em choque com a cosmovisão bíblica, vão entrando em choque com a verdade da Escritura, e nisso nós percebemos que essa cosmovisão apresentada no filme, ela está toda deturpada. Outra coisa que é apresentada no filme e que é uma desgraça no nosso povo e para o nosso povo é a questão da mentira. O João Grilo ele é esperto, mas ele é esperto, ele vai construindo a vida dele, ele vai construindo os sucessos da vida dele através de mentira. E a gente sabe na Bíblia a quem pertence a mentira. A mentira pertence ao diabo. E a cosmovisão bíblica é uma cosmovisão de falar a verdade, de viver a verdade, de comunicar a verdade ao próximo. Enquanto na obra de Ariano Suassuna, na obra desse pensamento católico, dessa expressão católica cosmovisional, a mentira é algo que pode ser tolerado e até aceito por Deus se for usado para causas boas ou nobres. Mas isso não é verdade. Isso não tem amparo na Escritura. A Escritura rechaça, condena e indica a mentira como um pecado e pecado muito grave. Outro ponto que podemos ver é que a Igreja Católica se tornou a mãe de todos os homens. Ela tem a salvação, ela tem a excomunhão, ela tem a condição de imputar aos homens o seu poder. E isso também é até criticado no filme como uma espécie de sátira sobre a corrupção que essa igreja sofreu e como a sua cosmovisão foi afetada por isso. Porque nós temos ali a simonia, nós temos ali outras coisas que são tratadas no filme que mostra como a cosmovisão católica deturpou os ensinos de Jesus. Receber dinheiro para fazer coisas que os apóstolos, o próprio Jesus fez de forma gratuita, indicar aos homens o aceno com a mentira, passar a mão por cima da sua cabeça quando eles mentem. Então, esses são alguns tópicos que o filme apresenta e que a Bíblia rechaça, ou seja, a cosmovisão correta, a cosmovisão bíblica, ela rechaça. E agora, nesses últimos 2 minutos que faltam, eu quero fazer minhas considerações finais. A primeira é, quando nós assistimos o filme sem uma leitura cosmovisional correta, a gente tende a rir, a achar engraçado, a achar tudo normal, tudo belo e a achar até uma obra-prima. Mas quando você lê com as lentes da cosmovisão, quando você lê com as lentes que o Evangelho produz em você a verdade, você fica horrorizado com a mentira, a deturpação da verdade e os valores errados que eles passaram. Esse filme, quando passado no Brasil, ele explodiu, ele teve grande número de pessoas assistindo. E a pergunta é, quantas pessoas não ainda formataram cada vez mais a sua cosmovisão? Quantas pessoas ainda mais não viram e se perceberam nessa cosmovisão? Por isso é tão importante estudar a cosmovisão, aprender o mundo ao nosso redor e, o mais importante, lidarmos com verdades eternas para moldarmos o imaginário das pessoas. O imaginário das pessoas deve ser moldado pela cosmovisão bíblica. Então, esse é o meu vídeo. Obrigado, Pastor Iago, e que Deus possa nos abençoar. Fica aqui o meu agradecimento, que a gente possa continuar aprendendo nas próximas aulas sobre cosmovisão. Wagner Oliveira, tratando do filme O Alto da Compadecida, filme de Ariano Suassuna, escritor paraibano, onde ele relata
ali a cosmovisão católica através de seu filme. Muito obrigado e um bom dia.